estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição presente no Brasil desde o século XIX. Muitas são as notícias de promotores atuando no Rio Grande do Sul nesse período. Encontramos, por exemplo, a época da Revolução Farroupilha, a atuação de promotores no processo dos farrapos, na persecução criminal por parte do Império Brasileiro contra os revoltosos farroupilhas. Atualmente, as atribuições do Ministério Público são amplas e, tendo como objetivo inicial preservar essa memória institucional, foi criado o Memorial do Ministério Público Gaúcho. Para falar sobre o tema, convidamos a promotora de justiça Maureen Jardim Gomes, que supervisiona o memorial. Doutora Maureen, é um prazer tê-la aqui conosco no programa. Há quanto tempo existe o Memorial do Ministério Público Gaúcho e qual o seu acervo? Bem, eu quero dizer que para mim também é um prazer estar aqui falando sobre esta instituição, por assim dizer, dentro do Ministério Público, que eu reputo de extrema importância. O Memorial do Ministério Público, ele tem a sua primeira formatação no ano de 1993, com o então Procurador de Justiça, Dr. Voltaire de Lima Moraes. Ele criou, na ocasião, um projeto denominado Pró-Memória do Ministério Público. Criou uma comissão e essa comissão, então, começou a selecionar os documentos considerados importantes para resgatar a história do Ministério Público. Após, em 2000, já com o Dr. Cláudio Barros Silva, que era o então Procurador-Geral, foi criada a Memória do Ministério Público, que passou a se chamar, então, Memorial do Ministério Público, isso em 2000. Como acervo, nós temos toda a gama de documentos, objetos que foram resgatados de colegas, de promotores, procuradores, e nós formamos, então, uma sala do promotor de justiça com objetos como máquina de escrever, aquelas primeiras que foram usadas, os telefones mais antigos, canetas antigas de procuradores gerais, documentos em geral, e um documento muito importante que nós temos foi o primeiro livro de posse do Ministério Público, assinado por Getúlio Vargas. Talvez muitas pessoas não saibam, mas a vida política, a vida pública de Getúlio Vargas começou como promotor de justiça. Ele foi nomeado em 17 de janeiro de 1908, o segundo promotor de justiça de Porto Alegre. Então, nós temos um acervo bastante grande e importante que constitui a história do Ministério Público ao longo do tempo. Pois é, o Memorial do Ministério Público, inclusive, está instalado num prédio belíssimo, que é o Palácio do Ministério Público, que foi cuidadosamente restaurado há 9 anos, é isso? Exatamente. O memorial está localizado dentro do Palácio do Ministério Público, que é na Praça da Matriz, e eu até trouxe uma foto muito interessante de como o memorial, de como o prédio do Palácio do Ministério Público ficou após a reconstituição, que, como tu disseste, foi muito criteriosa, buscando preservar a qualidade da arquitetura original, cuja pedra fundamental foi lançada em 1857, veja bem, para sediar a Assembleia Provincial, que seria o poder legislativo na época. Só que não chegou a ser utilizada para essa finalidade, e em 1896 passou a ser sede do governo, ocupada pelo então governador Júlio de Castilhos, depois por Carlos Barbosa e Borges de Medeiros, durante 25 anos, até a construção do atual prédio do Palácio Piratini. O palácio, hoje Palácio do Ministério Público, foi sede do governo estadual. Daí a importância histórica deste prédio, e por isso o Memorial do Ministério Público não poderia estar situado num lugar mais importante. Claro. E para preservar e resgatar essa história, doutora Maureen, como é dividido o trabalho do Memorial do Ministério Público? Nós temos, por assim dizer, 3 empreendimentos que envolveriam
a guarda e a memória dos documentos do Ministério Público. Seria um projeto, um programa de memória oral, que se caracteriza por coletar depoimentos, entrevistas de personalidades que tiveram ou têm alguma importância dentro da atividade estadual ou federal do Ministério Público. Trouxeram alguma projeção para a instituição. Nós contamos hoje com cerca de 100, 110 entrevistas já catalogadas. Sim. Depois nós temos um programa de pesquisa e publicação, que é encarregado justamente dessa parte de coletar materiais de pesquisa e publicações que são ligadas às obras do Ministério Público, né? Obras que são publicadas sistematicamente. E, por fim, um programa de exposição e eventos que é encarregado da realização de exposições, de seminários, debates, sempre voltados para um trabalho comunitário dentro da visão do Ministério Público. Tudo isso é um trabalho minucioso, né, de catalogação das coisas históricas e que vão depois ser mostradas para o público. Sim, exatamente. Nós temos todo, como eu já falei inicialmente sobre o acervo, esse acervo todo está em exposição e à disposição da comunidade, da sociedade como um todo, e é isso que nós esperamos, que a comunidade conheça o memorial do Ministério Público e assim conheça a história do Ministério Público. Claro. A senhora falou em publicações. Nesses 9 anos em que está instalado ali digamos assim, o memorial do Ministério Público, muitas obras foram publicadas? Diversas. O memorial, a primeira obra que ele publicou foi justamente em parceria com a Assembleia Legislativa e foi o Continente de São Pedro. Sim. Após isso, ainda dentro da linha institucional, foi de homem só a guardião da cidadania e o Ministério Público do Rio Grande do Sul em sua evolução histórica. Nós temos 3 séries em que nós publicamos as nossas obras e eu até trouxe aqui alguns exemplos para mostrarmos que é a série Sujeito e Perspectiva. Sim. Entre elas nós temos também na Garibaldi, Sonhos de Liberdade, que também está dentro desta coletânea. E ainda Júlio de Castilhos, que é uma obra muito bonita, muito importante. Sim. Depois nós temos uma outra série que é sobre histórias de vida do Ministério Público, né? Que são histórias dos membros que ao longo da sua carreira contribuíram para a instituição. E ainda a série Memória Política e Jurídica do Rio Grande do Sul, que aqui temos um exemplo também para mostrar. Todos eles têm diversas publicações, 3, 4, cada um deles tem 3, 4 publicações já dessas séries. Sim, isso é importantíssimo porque valoriza muito, né, a pesquisa. Sem dúvida. Hoje em dia é fundamental essa pesquisa, né, sobre a história do Rio Grande do Sul e do trabalho dos promotores. Sem dúvida, e é para essas publicações que este nosso programa de pesquisa está voltado. Certo. Nós falamos antes do Palácio do Ministério Público, é um espaço muito bonito, realmente. Eu conheço o Palácio. Como o Memorial do Ministério Público está preparado para fazer eventos e exposições? Bem, quando eu assumi o Memorial em abril último, por convite da doutora Simone Mariano da Rocha, procuradora-geral, o pedido dela foi que fosse dada a maior visibilidade possível ao memorial, sempre voltado para a comunidade, que afinal de contas é o depositário final dos fins, né, da atividade do Ministério Público. Então, a partir de então, têm sido feitos debates na série Ciclo de Debates que nós estamos realizando, sempre com assuntos atuais e polêmicos como drogas, né, do tratamento, da repressão ao tratamento, o sistema prisional que foi feito na última semana, na última segunda-feira, sempre contando com um número muito grande de pessoas da comunidade estudantil, da comunidade universitária. E nós já temos programados outros eventos a seguir, como exposições. Está sendo realizada agora uma exposição em vidro,
no subsolo, que é onde nós temos um espaço maravilhoso para exposições, para eventos. E até eu gostaria de ressaltar que dentro dessas publicações nós estamos preparando um livro para ser lançado agora em julho, que é sobre os 50 anos da Corregedoria Geral do Ministério Público. Certo. Que é uma obra bastante importante. E como é feito esses contatos, doutora, de pessoas, digamos assim, que têm interesse em expor algum trabalho, alguma obra? Como é feito, como o Ministério Público trabalha isso? Quando eu assumi, eu publiquei na mídia e na intranet uma chamada para que artistas ou entidades interessadas em fazer exposições dentro do nosso espaço fizessem inscrições. Nós estamos recebendo essas inscrições e catalogamos, separamos por assunto ou por interesse também da instituição, agendamos o espaço e proporcionamos que esta pessoa, essa entidade, faça sua exposição dentro do espaço de um mês, normalmente, é ocupado. Certo. E dentro desse projeto do ciclo de palestras, a proposta é exatamente essa, quer dizer, vocês escolhem assuntos palpitantes de interesse da sociedade e uma vez por mês, mais ou menos, exatamente, são colocados ali no auditório do Palácio do MP. Só para tu teres ideia, nós já temos programado para o dia 16 de julho próximo um debate sobre bullying. Sim. Que é um assunto que está na área da infância, muito grave, extremamente importante, que traz graves problemas, graves transtornos para quem é vítima do bullying. Sim. Então nós sempre convidamos pessoas ligadas à área, professores, no caso um professor de escola, com o seu grupo de alunos que já trabalhou sobre isso, psicólogo, alguém da infância e juventude, neste caso específico, né, para falar sobre o assunto. E nós vamos fazer um trabalho muito interessante que surgiu de uma reunião que eu tive com a doutora Simone e um grupo que ela recebeu da maçonaria há pouco tempo. Então nós vamos fazer em agosto um debate sobre o Ministério Público e a maçonaria, um trabalho de parceria dentro da comunidade. Claro. Vai ser também bastante interessante, porque a sociedade, a comunidade não tem muita noção do trabalho da maçonaria dentro da sociedade, dentro da comunidade. Outro projeto muito interessante que está chamando a atenção é os Caminhos da Matriz, que é um projeto feito conjuntamente com outras instituições, é isso? Exatamente. Quando eu assumi, esse projeto já estava mais ou menos organizado. Eu resolvi abraçá-lo porque achei muito importante. Fomos, então, fazer novos contatos com as instituições do entorno da praça, que é o Palácio Piratini, o Museu Júlio de Castilhos, o Solar dos Câmaras, que é através da Assembleia, né? O Memorial do Tribunal de Justiça e o Memorial do Ministério Público. Montamos, então, esta equipe de trabalho que toda ela é muito cooperativa, todos trabalhamos juntos, com essa finalidade de trazer à sociedade, à comunidade, o maior conhecimento da parte histórica do Estado, que se cedia em sua grande maioria ao redor da praça. E também uma forma de valorizar a Praça da Matriz, que é maravilhosa e é também parte da nossa história. Nós fazemos, então, uma visita guiada, cada instituição seleciona guias ou historiadores para mostrar o local, contando a sua parte histórica, e depois, no final, fazemos uma apresentação musical na praça, que reúne as pessoas, as instituições. E o nosso primeiro projeto, que foi o projeto piloto realizado no dia 23 de maio, foi muito bem recebido pela comunidade. E temos um outro dia 27, próximo. Certo, porque a própria Praça da Matriz já é um ponto turístico. Sem dúvida. De Porto Alegre. Então é interessante, né, esse projeto que vem sendo realizado. Mas a senhora também falou em equipe. Qual é a equipe do memorial? Porque para trabalhar ali, imagino que tem que ser pessoas sérias, que tenham bastante paciência para fazer essa catalogação, né, de documentos e tudo mais. Sem dúvida, nós temos 6 funcionários, dos quais 2 são historiadores, né? E eles que trabalham nessa atividade de pesquisa, e os outros todos trabalham em conjunto nas demais atividades. Sim. A senhora tem ideia de quantos ministérios públicos no Brasil tem o seu setor de memorial? Pelas nossas pesquisas, tivemos a notícia de que cerca de 11
estados têm memoriais ou projetos memória para salvaguardar a história de suas instituições. Nós até fomos procurados por alguns estados, Minas Gerais, por exemplo, para buscar como modelo o nosso memorial, que é tido como modelo dentro do país. Nós consideramos, pela cronologia, que o nosso memorial seria o mais antigo, porque a nossa, como eu já disse anteriormente, a primeira movimentação no sentido de catalogar e reorganizar os documentos históricos data de 1993. Depois disso, o mais antigo seria o do Paraná, em 1996, e o da Alagoas, de 1999. Nós seríamos, então, os pioneiros. Claro. Na sua avaliação, doutora Maureen, qual é a importância de uma instituição como o Ministério Público ter um memorial? Eu reputo de extrema importância. Veja bem, principalmente pela forma como o nosso memorial do Rio Grande do Sul foi concebido, ele não pretende ser apenas um depositário de documentos históricos, de objetos antigos, coletânea de curiosidades, mas ele pretende ser, e é, na sua concepção original, um local que concentra, posso dizer, me fugiu a palavra agora, de conjunção dos membros, certo, não apenas dos membros, mas da comunidade como um todo, para conhecimento da história do Ministério Público, né, e para levar à sociedade como um todo essa atividade e a história da instituição. Claro. E o Ministério Público Gaúcho tem sido, em várias matérias, digamos assim, em várias áreas, né, pioneiro, né? E o memorial do Ministério Público também, eu acho que é um incentivo para os outros ministérios públicos. E quem quiser visitar ali na página do Ministério Público, que é o www.mp.rs.gov.br, encontra ali também o trabalho que vem sendo feito e, inclusive, me parece um filme sobre a restauração que foi feita nesse prédio histórico. É muito importante até que as pessoas entrem no site e verifiquem. Esse filme que tu estás falando é muito bonito, foi muito bem feito e ele mostra o passo a passo do restauro da obra, que estava completamente destruída quando foi recebida em 1998 pelo Ministério Público, e o passo a passo que foi feito e como a obra está hoje, que já foi mostrado na fotografia, é muito interessante. Ali nesse site também vai ser encontrado todas as nossas publicações, todos estes passos que nós mencionamos estão ali cronologicamente organizados no nosso site. A senhora tem uma média de visitas diárias ao Memorial do Ministério Público? Eu não poderia te dizer visitas diárias, porque nós selecionamos normalmente escolas, sim, que vêm com os alunos, com visita organizada, e o guia mostra. Não saberia te dizer um número assim exato de pessoas, mas a afluência é bastante grande, ele é bastante visitado aqui no centro, certo, na Matriz. E falando em visita, doutora, muitos historiadores de outros estados visitam também o Memorial do Ministério Público? Dentro desses 9 anos de atividade foram feitas diversas atividades acadêmicas e vários historiadores, não só do país, mas de fora dele, já trouxeram a sua contribuição para o memorial. Posso mencionar Thomas Skidmore, o Lowe, que é uma pessoa extremamente conhecida dentro do meio acadêmico, e o Spencer Lightman também, que são pessoas reputadas, importantes dentro dos meios acadêmicos. E como supervisora do Memorial do Ministério Público Gaúcho, a doutora tem outros projetos, futuros projetos? Tem, nós temos já uma agenda bastante adiantada, quase que até o final do ano, com programações como essas que eu já te referi, de debates e palestras. Exposições, já temos algumas agendadas até o final do ano. Temos um evento muito importante, que é o 3º ano, que ele é realizado também agora em agosto, por ocasião da Data Nacional do Patrimônio Público, que é no dia 17 de agosto.
É um evento de dia inteiro que se traz muitas pessoas dentro do meio para discutir a atividade e a proteção do patrimônio público como um todo. E em setembro nós teremos uma atividade de uma semana que consistirá em reunir os membros dentro das suas atividades paralelas, ou seja, escritores. Então nós faremos uma mostra literária e durante o dia, paralelamente, nós faremos uma exposição de obras de arte de colegas pintores, escultores, obras do gênero, lá no subsolo, na área de exposição. E ainda, no final de tarde, teremos apresentações musicais exclusivamente de colegas. Evidentemente que isso será aberto para a comunidade, não apenas para os membros do Ministério Público, e eu acredito que seja bem interessante. Certo. Rapidamente, eu gostaria que a senhora falasse ainda sobre o prédio do Palácio do Ministério Público. Antes, vários setores passaram por ali, mas agora eu acho que está dedicado única e exclusivamente ao memorial. Mas, assim, só para você ter uma ideia, o que funciona no térreo, o que funciona no segundo andar. Nós temos também uma ala muito histórica, né, que me parece que é a área das cocheiras, exatamente, né? Exatamente. Queria que a senhora falasse sobre ali, isso. Neste local, ao fundo do prédio, nós temos o que seriam as cocheiras, as cavalariças, na época em que, justamente nessa época, em que Júlio de Castilhos e os demais governantes utilizaram o prédio não apenas como sede do governo, mas como moradia. E as cavalaristas, até hoje, se veem as correntes lá onde os cavalos ficavam presos. E temos, dentro desse espaço, foi criado um auditório menor que o auditório que nós temos no terceiro andar. Então, nós temos no subsolo do prédio, que é conhecido por alguns como ruínas, porque ele mantém a arquitetura original dentro do contexto histórico da obra. Ali é a sala de exposições. A seguir, no primeiro andar, nós temos a parte do memorial, ocupando praticamente todo o andar. No segundo andar tem os gabinetes que foram ocupados pelo procurador-geral quando a sede do Ministério Público, a administrativa, ainda era aqui. Estão lá intactos e há um projeto, uma ideia da Procuradora-Geral de trazer uma agenda dela para cá, pelo menos uma vez por semana. Sim. Ela vir dar o expediente da Procuradoria, da Procuradora-Geral dentro do Palácio, porque os gabinetes estão lá montados. No terceiro andar nós temos uma sala de convivência e o auditório. Sim. Agora nós gostaríamos que a senhora desse aquele recado final como supervisora do Memorial do Ministério Público Gaúcho. Bem, eu gostaria de deixar registrado que para mim é fonte de muito orgulho não apenas atuar como promotora de justiça, que é a minha atividade fim, mas estar contribuindo de uma outra forma para um trabalho comunitário, que é estar à frente do memorial, que sediado dentro de um espaço histórico, que aquilo ali, ele transcende, ele nos traz assim o cheiro, a visão, o aspecto mais interessante, mais bonito dessa história do Estado, que se confunde com a história do Ministério Público. Eu gostaria de deixar o recado de que o espaço está aberto para todos. O memorial, assim como o Palácio do Ministério Público, é da comunidade, é da sociedade, e as nossas portas estão e estarão sempre abertas para todos, para aquilo que for necessário, para aquilo que for importante. Estamos aguardando a visita de todos. Ok, doutora Maureen Jardim Gomes, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua gentileza em aceitar o nosso convite. E repito, para quem quiser conhecer mais o Memorial do Ministério Público, vá na página do Ministério Público Gaúcho na internet, no www.mp.rs.gov.br, e lá terá acesso a um link do memorial e você vai assistir um filme sobre o prédio histórico. Então, ficamos por aqui e na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!